O Band Entrevista está de volta e a minha convidada de hoje é a médica otorrino, doutora Clarice Saba. Vamos falar agora, doutora Clarice, sobre as características do zumbido. Ele é um barulho que é constante ou ele vai e volta? Depende do paciente. Existem das duas formas. Na verdade, existe aquele zumbido que pode ser constante, variando apenas a intensidade. Tem outro zumbido que a intensidade é frequente e a constância também. E tem o zumbido que a gente chama de intermitente, ou seja, ele pode ir e voltar, passar períodos com zumbido e períodos sem zumbido. As pessoas que sofrem de zumbido, elas geralmente demoram de procurar a ajuda de um especialista? Depende de quanto o zumbido incomode aquele paciente, né? Normalmente, a gente diz que 80% dos pacientes convivem bem com o zumbido, os 100% de portadores de zumbido. 80% convivem bem. Mas existe essa faixa de 20% que esse zumbido incomoda demais. Então, esses 20% de portadores de zumbido são os que mais nos procuram. Agora, o zumbido, por exemplo, nesse grupo de 20%, né, onde é mais intenso o sintoma, pode provocar outras doenças, outros problemas? Não, o zumbido, falando da perda auditiva, por exemplo, as pessoas têm medo de que se tem zumbido pode ficar surda. Na verdade, é importante explicar que o zumbido ele não leva à perda auditiva. A perda auditiva leva ao zumbido. Agora, o zumbido, infelizmente, eu já falei, ele deixa as pessoas mais tensas, né? Então, as pessoas podem variar o humor. Então, a depender do comportamento de cada paciente, ele pode ser afetado no seu emocional, na sua concentração, no seu social. Depende muito de cada paciente, mas pode afetar desse jeito, não de fato organicamente, mas psicologicamente e emocionalmente. Entendi. Agora, pessoas que trabalham em ambientes barulhentos, onde tem máquina funcionando o tempo todo, essas pessoas estão mais vulneráveis a ter o sintoma? Sim, porque esses barulhos eles podem levar à perda auditiva, né? Tanto que existe o limite que você não pode se submeter a mais de 80 decibéis numa carga horária de 8 horas, num turno de trabalho de 8 horas. Então, é no máximo 80 decibéis com o protetor, usado o tal do EPI, né? Então, você tem que se proteger, mas essas pessoas correm mais risco. E, normalmente, claro que a depender de quanto se trabalhe, dessa exposição e da intensidade dessa exposição, eles podem ficar também muito irritadiços. E aí, mexer com pressão, com o coração. Né? A pessoa fica tão tensa que a pressão pode subir, pode ter batimento acelerado do coração, né? Outras coisas como consequência. Então, é importante cada pessoa estar atenta a todos esses sintomas, né? Que podem estar associados ao zumbido. Com certeza. É importantíssimo. Agora, doutora Clarice, vamos falar sobre não sei se é mito ou se é verdade, que o consumo de cafeína e açúcar pode provocar o zumbido? Pode, isso não é mito, mas é assim, é o abuso, né? Se você abusa da cafeína, entenda que por cafeína várias coisas, não é só o café. Por exemplo, um chá preto, ele pode ter cafeína. O chocolate, ele tem um nível de cafeína. Refrigerantes têm cafeína, né? Os achocolatados, né? Chá branco, chá preto, chá verde. Várias coisas têm a cafeína. Então, você tem que ver a quantidade da cafeína que você consome num dia, né? Café, na verdade, é uma delas. E lembrar também que o café, mesmo descafeinado, ele tem uma percentagem da cafeína. Então, você tem que limitar o paciente que é portador de zumbido e que me procura e que, se a gente caracterizar um abuso da cafeína, claro que eu vou fazer a parte nutricional, a parte da dieta dele, diminuindo essa cafeína e ver nele como é que isso vai resultar. O abuso de de açúcar também é importante, porque o abuso do açúcar, de novo, o abuso do açúcar, ele pode conduzir a uma desregulação do metabolismo desse açúcar no organismo, né? Assim como a falta também da alimentação no horário correto. Pessoas que, por exemplo, jantaram, foram dormir, saem sem tomar café, não lancham, vão almoçar, então você não deu energia ao seu corpo, ele vai tirar de algum lugar. Então, você pode ficar com a defasagenzinha de açúcar nesse momento. Então, você precisa se alimentar de forma correta, se alimentar a cada 2 horas, 3 horas, se você não é diabético, né? Você tem que comer corretamente a quantidade de açúcar no dia, para que você não tenha nem zumbido, nem tontura, nem outras mazelas mais que podem acontecer. Certo. Agora, hoje, qual o perfil dos brasileiros que sofrem de zumbido?
Então, eles são pessoas mais tensas, né? E, na verdade, existe um debate se eles teriam um comportamento mais tenso e manifestam o zumbido e toleram menos o zumbido por isso, ou se o zumbido é que fez essa tensão se apresentar de forma mais intensa, não é? Então, de qualquer maneira, a gente tem que ter esse olhar, mas existe o fator tensional nesse paciente normalmente, se ele é um paciente que se preocupa muito. E, então, aquele paciente que tem o zumbido por erro metabólico, então a gente tem que, é uma população. Então, a gente tem que ensinar esse paciente a comer melhor, para diminuir as taxas de gordura, de açúcar. Temos que ver se ele tem problema de tireoide, aí encaminhar normalmente ao endocrinologista para que use medicamento ou não e faça algum suporte desse gênero. E o açúcar, não necessariamente a pessoa precisa ser diabética para se preocupar com o metabolismo do açúcar. Então, como eu falei anteriormente, se você come errado, você pode ter esse distúrbio. Existe o zumbido somatosensorial, que é o zumbido postural, por dentição, por DTM. As pessoas mais tensas também tendem a apresentar com frequência, né? Muito bem. Doutora Clarice, nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí que a gente volta já.